Graças ao Senhor, porque nós estamos aqui para louvá-lo, para glorificá-lo. O Senhor é a razão de nós estarmos aqui, irmãos. Louvado seja o Senhor. E como nós temos desfrutado essa semana, né? Obrigado, irmão. Essa mensagem, né? Esse livro de Efésios que nós começamos a estudar, né? Realmente tem sido desfrutável, né? Tem sido maravilhoso, de fato, né? Nós estamos vendo quanto o Senhor está renovando, né, a nossa visão, né, com profundidade, né, a questão da nossa comunhão, do nosso viver com Ele, do objetivo que o Senhor tem, né, de nos transformar até nos conduzir à plena filiação. Né, e como nós compartilhamos ontem, né, baseado em cima do versículo 5 do capítulo 1, né, que falou bastante a respeito da questão da predestinação, né, do Senhor ter nos predestinado não para adoção de filhos, mas para filiação. Por quê? Porque nós somos filhos legítimos de Deus. Amém. Porque temos a vida de Deus, porque cremos no Senhor, né? Então louvado seja o Senhor por isso, né? Então nós somos filhos, mas nós estamos num processo de quê? De transformação. Amém. Um processo de crescimento, né? Vai gerar dor, vai gerar desconforto, né? Vai gerar a nossa exposição, porque vamos ser expostos, né? Isso faz parte de quê? Faz parte da disciplina do Senhor. Disciplina é correção, né? É nós sermos ensinados da maneira correta, né? A maneira que Deus deseja que sejamos conduzidos. É por isso que o viver da igreja, né, como foi compartilhado ontem e, né, durante a semana, o viver da igreja é o quê? É uma forma. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, nós temos que nos moldar a Cristo. Precisamos ser moldados a Cristo, né? E louvado seja o Senhor por isso, irmãos, por estarmos no viver da igreja, estarmos sendo transformados e moldados à imagem de Cristo, né? E hoje nós vamos prosseguir. A mensagem hoje é baseando no versículo 6, né, desse mesmo capítulo de Efésios 1. Então, o versículo 6 fala assim, ele é a continuação do que vem falando desde o versículo 3. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, o Senhor vem falando lá do versículo 3, ele fala de bênção, de sermos abençoados nas regiões celestiais. Aí o 4 fala da questão da nossa escolha antes da fundação do mundo. O 5 fala da questão da predestinação como filhos. E aí nós chegamos nesse versículo que fala aqui, né, para louvor da glória de sua graça. Amém. Né? Então, tudo culmina, todo esse processo pelo qual hoje nós passamos, né, que nós estamos, culmina no quê? Isso é para louvor da glória, da graça do próprio Deus. Amém. Né? E muitas vezes é difícil nós compreendermos o que é louvor, o que é glória e o que é graça. Né? Então, tentar resumir o que foi falado essa semana um pouco, né, do que é cada uma dessas coisas, o que é louvor, o que é glória e o que é graça. Né? E quando nós temos essa compreensão do que é cada coisa, nós entendemos qual que é o objetivo do Senhor. Amém. Né? E, como foi até falado essa semana, né, começando pela graça. O que é graça? Graça é o próprio Deus sendo concedido a nós por meio do Filho. Amém. Né, muitos entendem graça, se eu falar muito de graça, pela graça, né, pela graça de Deus, isso, aquilo, né? Mas muitos entendem a graça como uma doutrina, né? A graça não é uma doutrina. A graça é uma pessoa. Amém. A graça é o próprio Filho de Deus. É Deus nos concedendo o Filho como graça. Amém. Para quê? Para nosso desfrute, para nosso viver. Isso é graça. Sim. Então graça não é uma doutrina, um ensinamento. Graça é uma pessoa. Amém. Né? Para ficar bem claro isso, vamos ler lá em João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16 e 17.
Olha só esse versículo que ele fala, irmãos. Isso, presta atenção, porque esse evangelho João escreveu já na sua velhice. Então, antes disso, nós vemos, né, até pelo caminhar dos discípulos com o Senhor, né, durante aqueles 3 anos e meio, não estamos falando de graça. Mas aqui João, depois da maturidade dele, já na velhice dele, você vê ele falando de graça. Né? Ou seja, ele compreendeu que o próprio Deus, né, o próprio Cristo é a graça. Né? Então vamos ler, olha só, presta atenção. Ó. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém. Então, ou seja, a graça é o próprio Cristo. Amém. Né? E então, irmãos, nós precisamos compreender isso, que a graça é uma pessoa. Sim. Né? E nós recebemos essa pessoa, nós recebemos Cristo. Sim. Se nós temos Cristo em nós, no nosso interior, nós temos graça. Amém. Né? E louvado seja o Senhor por isso, irmãos. E tanto que nós vemos na experiência dos apóstolos, na palavra, nós vemos que, né, até o irmão citou ontem, né, que fala-se muito, né, do apóstolo Paulo, né, o apóstolo Paulo foi o grande apóstolo que fez isso, fez aquilo, tralá, isso, aquilo. Mas Paulo, por que ele fez tudo isso? Foi ele pela capacidade de eloquência que ele tinha, de conhecimento da lei? Não foi. Isso foi o quê? Foi a graça de Deus. Né? Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 10. Senhor Jesus. Olha só que Paulo fala: mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Agora presta atenção: todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo sabia quem que ele era, né? Ele tinha plena clareza de quem que ele era. Ele sabia que ele foi instruído segundo a lei, né? Ele se avantajava de muitos, isso, aquilo, como que ele fala. Mas quando ele conheceu Cristo, quando ele conheceu o que é a graça de Cristo, irmãos, isso mudou completamente na vida dele. Aquilo que o irmão compartilhou ontem. Quando nós temos essa visão, essa realidade do que Deus quer realizar na nossa vida através da graça, irmãos, isso muda completamente. Amém. Nós já não fazemos as coisas baseando no nosso próprio esforço, na nossa própria capacidade. É esse sentimento que Paulo transmite aqui, não eu, mas a graça de Deus comigo. Por quê? Porque a graça é uma pessoa. Amém. Né? Senhor Jesus. E o Senhor testifica isso, irmãos, no nosso interior. Né? O irmão Fábio até compartilhou ontem o versículo 12 de 2 Coríntios. Vamos ler lá, irmãos, 2 Coríntios, perdão. Capítulo 12. O versículo 8 e o versículo 9. Que diz assim: por causa disso, 3 vezes, isso Paulo, né, falando da experiência dele, que ele teve, né, aquele espinho na carne, né, enfim. E aí ele ora para o Senhor 3 vezes, falando para o Senhor livrar ele daquele incômodo. E aí o Senhor, no versículo 9, responde para Paulo: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, irmãos, aqui o próprio Senhor, ele testifica para Paulo: a minha graça te basta. Ou seja, ele mesmo, falando para Paulo: Paulo, eu sou todo o suficiente para você. Amém.
Então, irmãos, como fala aqui, ele fala aqui que o Senhor fala para Paulo, né, que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza de Paulo, né? Então, o poder do Senhor, irmãos, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Né, nós compartilhamos ontem, né, que essa questão da disciplina do Senhor. A disciplina do Senhor, irmãos, que é sermos conduzidos conforme a sua palavra, ela vai expor nossa fraqueza. Nossa fraqueza não é porque somos fracos humanamente, somos sim. Se formos analisar perante o que o universo é, a própria natureza é, nós somos nada, né? Mas a nossa maior fraqueza como homens é o ego, né? Nós nos enchemos do ego, né? Mas ao mesmo tempo nós nos achamos fortes, nos achamos capazes de tudo, mas essa é a nossa fraqueza, né? Senhor Jesus, por isso que Paulo fala, pois de boa vontade mais me gloriarei nas fraquezas. Ou seja, o nosso ego revela que é a nossa fraqueza. Então, muitas vezes, as situações pela qual nós passamos o nosso viver é para expor nossas fraquezas, expor o nosso ego, expor que precisamos ser trabalhados. Há muitas coisas que nós precisamos ser trabalhadas ainda. Né? Nós não nos conhecemos completamente. Achamos que conhecemos, pelo básico, o conhecimento que nós temos, mas não conhecemos, irmãos. O único que conhece o nosso coração é o Senhor. Amém. E Ele sabe disso antes da fundação do mundo. Nós lemos claramente no versículo ontem de Romanos 8:29 que fala: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Como que Deus vai predestinar alguém que ele sabendo que a pessoa já vai no tempo, vai fazer coisas que não agradam a Ele? É só Deus para ter misericórdia mesmo, irmão, de nós. É só a graça deles para trabalhar em nós e nos transformar. Amém. Né? Louvado seja o Senhor, irmãos. E por isso que nós precisamos ter essa realidade bem fixada, bem fundamentada, irmãos, porque quando nós não conhecemos a graça, o que é a graça do Senhor na nossa vida, irmão, nós anulamos tudo isso. Né? E Paulo, ele escreveu foi bem enfático lá em Gálatas 2:20 e o 21, ele fala, né? Não anulo a graça de Cristo, né? Pois se seguir que a justiça é mediante a lei, né? Cristo morreu em vão, né? Então nós precisamos saber a essência da graça, ter nossa vida fundamentada na graça de Deus. Amém. Né? Louvado seja o Senhor. Amém. Então esse é um dos pontos que falam desse versículo 6 de Efésios 1:6, né? E aí fala também de glória, Senhor Jesus. Amém. E glória o que é, irmãos? Glória, nós ouvimos falar muito de glória a Deus, Deus seja glorificado, isso, aquilo, né? Mas o que realmente é glória? Né? O que realmente é glória? Glória, irmãos, nada mais é que Deus se manifestando, Amém. Deus se expressando. Amém. Né? Como nós vimos, antigamente o Senhor ele aparecia para muitos, né? Ou para poucos, né? Por conta da questão do homem ter caído, do pecado ter entrado na vida do homem, né? Então era bem limitada a situação. Né? Mas Deus aparecia, e Ele aparecia em glória. Né? Se nós formos pegar os relatos ali do Antigo Testamento ali, tem vários. Né? Nós vemos a situação de quando o Senhor foi libertar o povo do Egito, o povo de Israel lá do Egito lá. Né? E uma das coisas que o Senhor fala, que Ele fala assim para Moisés, Moisés vai lá, fala para Faraó, isso, aquilo, mas eu endurecerei o coração de Faraó para quê? Para que eu seja glorificado. Então, todos aqueles sinais que o Senhor fazia, né, as 10 pragas no Egito, que o Senhor permitiu que acontecesse, era para quê? Para que a glória, para que o Senhor fosse glorificado.
para que a glória dele pudesse ser manifestada, né? Tanto que quando eles saem do Egito, que eles vão para o deserto, o que acontece? O Senhor chama Moisés para ir para o monte, certo? E aí Moisés entendeu muito bem qual que era o que o Senhor queria de fato se revelar, né, para o povo. E aí a hora que Moisés fala lá em Êxodo 30, Êxodo 33, Êxodo 33, o versículo 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Ele viu o Senhor fazendo aqueles sinais todo lá no Egito, lá, tal, tudo, né? E aquilo que era uma parte da manifestação da glória de Deus. Mas aqui Moisés queria ver a glória de Deus pessoalmente, né? E aí, no versículo 22, olha só que o Senhor responde para Moisés: quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Então aqui é algo bem simbólico aqui, né? Então, por conta da questão, não tem a questão da redenção real que era Cristo, né? Porque na verdade o Antigo Testamento ele fala de Cristo, mas ele fala de Cristo como uma sombra, né? A sombra, você está caminhando aqui, sua sombra está te acompanhando. Então, se vamos por ali, tiver alguém entrando, você vai ver a sombra, mas você não sabe quem que é uma sombra, né? Então, Cristo, ele é citado no Antigo Testamento, mas como uma sombra, de que alguém que estava por vir, né? E nessa situação aqui, é uma das figuras, né, que mostra isso. Por quê? Porque aqui o Senhor fala que ele mostraria a glória dele para Moisés, mas que ele não viria a face do Senhor. Porque está tentando, o Senhor fala aqui que homem nenhum verá a face do Senhor e viverá, né? Mas por quê? Por conta da questão do pecado que entrou no homem. O homem na condição pecaminosa, ele não tem condições de estar na presença de Deus, de ver a glória de Deus, né? Mas uma coisa aqui que me chama a atenção nesse versículo, irmãos, que ele fala assim, no versículo 22, quando eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei. Essa parte, porém, numa fenda da penha, o que é a fenda da penha? É uma rocha fendida. Então, o Senhor, ele falou para Moisés, fica em tal lugar, que onde tem essa rocha fendida, e eu vou passar ali. Quando eu passar, eu vou cobrir, para você não me ver na face, você só vai me ver pelas costas. Então, isso daqui, irmãos, tipifica o quê? Tipifica que para nós vermos a glória de Deus hoje como realidade, no Novo Testamento, né, na era da graça, nós precisamos ver a glória de Deus através de Cristo. Amém. Porque essa rocha fendida aqui que Moisés viu o Senhor, tipifica Cristo. Sim. Que foi fendido por nós. Amém. Né? Então, se nós queremos ver a glória de Deus, é por meio de Cristo. Amém. É por meio daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Sim. Amém. Né? Louvado seja o Senhor. Amém. E ó Senhor Jesus. Então esse é um ponto da glória. E a glória, irmãos, como nós estamos compartilhando, a glória o que? É a manifestação de Deus. E Deus, Ele quer manifestar essa glória, irmãos. Muitos hoje, né, buscam ver a glória de Deus de maneira visível, né, através de sinais, isso, aquilo, né, como o Senhor fez lá no Antigo Testamento, fez no Egito, né, enfim.
Então muitos hoje, com base nisso, quer ver a glória de Deus de maneira visível, quer ver sinais, quer ver cura, quer ver isso, quer ver aquilo, enfim, falar em línguas. Mas irmãos, a glória do Senhor, irmãos, habita dentro de nós hoje. Amém. E essa glória, ela quer trabalhar em nós para quê? Para que seja expressa, para que Deus seja manifesto. Amém. Né? É por isso que Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 18 fala assim: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que nós falamos ontem, né? Qual que é um dos elementos que precisamos para a vida cristã? Ter o Espírito do Filho. Né? E a palavra fala claramente que aquele que não tem o Espírito, né? Não tem o Espírito, não está no Espírito, está na carne. Então, para nós contemplarmos a glória de Deus, irmãos, nós precisamos que estar no Espírito. Amém. E quando nós contemplamos essa glória, ela trabalha em nós, ela nos transforma. Né? Senhor Jesus. Então, por isso, né, a mensagem dessa semana também trabalhou muito em cima da questão das experiências do nosso dia a dia. Sim. Né? As experiências do nosso dia a dia, o nosso dia a dia não é muito fácil, né? Ainda mais com o tempo de hoje que nós vivemos, né? Cheio de tarefas, isso, aquilo, problemas que geram sofrimentos, que geram aflição, né? Mas, como nós temos visto, tudo isso é o que? É o trabalhar do Senhor. Amém. Nós precisamos ter o que? A visão que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Com a finalidade do quê? De revelar a glória de Deus. Amém. Né? Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é o trabalho do Senhor em nós, irmãos. Né? A filiação precisa nos conduzir à glória. Amém. Conduzir o quê? A Deus ser manifesto através do nosso viver. Amém. Né? Embora a semana não falou nisso, falou dessa história, mas vou abrir um parênteses aqui para os irmãos, né? Essa semana eu vou fazendo a leitura bíblica, né? E aí estou lendo o livro de Daniel, que o irmão citou hoje. E embora ali nós vemos ali que não fala na questão de glória, né? O Senhor falando mas nós vemos a glória de Deus ali. E Daniel, ele não estava em Jerusalém, onde tinha um templo, o templo tinha sido destruído, ele estava cativo na Babilônia. Ele não estava na terra natal dele para glorificar o Senhor. Ele estava numa terra que era idólatra, né, praticamente como um escravo, né? Mas o Senhor foi glorificado. Amém. Por quê? Porque as situações pela qual foram acontecendo, né, principalmente as com Nabucodonosor, né, que depois dos capítulos, acho que no capítulo 2 mesmo fala, né, que Nabucodonosor ele foi um grande rei, né, nessa época, né? Ele conquistou muitas nações naquele tempo, né? E depois dessa visão que o Senhor mostra para ele, né? Depois Daniel interpreta, né? E nisso o Senhor foi glorificado nisso, porque não tinha ninguém, né, dos sábios da Babilônia que conseguia interpretar aquela visão, né, aquele sonho, mas o Senhor deu graça e deu sabedoria para Daniel interpretar. Amém. E nisso quem foi glorificado foi o Senhor. Amém. Só que até então Nabucodonosor não tinha entendido, né? Tanto depois, seguindo nesses capítulos em diante aí do capítulo 2, fala que Nabucodonosor se exaltou, que ele começou a ver a grandeza do poder do reino que ele tinha e falou, olha só, o que eu construí, né, com a minha grandeza, com o meu poder. E o que o Senhor fez com ele? O Senhor, irmãos,
converteu o coração dele como um coração de um animal. O Senhor tirou o entendimento dele. Ele viveu, irmãos, ele literalmente, ele viveu como um animal, né? E daí, depois de um tempo, o Senhor restabeleceu o reino dele. O Senhor estabeleceu, mas aí quando ele foi restabelecido, ele mandou escrever, daí ele baixou um decreto e falou que não existe um outro Deus pelo qual livre, né? Pela qual todos os reinos pertencem, ele dá, ele tira quem bem quiser, senão o Deus de Daniel. Amém. Né? E eu baixo um decreto que todo aquele que o Deus de Daniel seja glorificado, seja exaltado. Né? E se alguém falar alguma blasfêmia contra ele, que seja morto. Né? E depois vemos a situação dos amigos de Daniel sendo lançado na cova dos leões, ou sendo lançado na fornalha, depois Daniel sendo lançado na cova dos leões. E quem foi glorificado nisso? O Senhor. Porque todos reconheceram que era o Senhor. Né? E você vê, Daniel não estava em Jerusalém. Ele estava na Babilônia. E uma vez eu ouvi uma mensagem do irmão falando nesse ponto, que nem esse exemplo nós demos de Paulo, né? Que Paulo orou para o Senhor: Senhor, afasta de mim isso. É por 3 vezes. E aqui, que nem nesse caso do Daniel. Daniel estava na Babilônia. Ele falou: Senhor, ele podia orar para o Senhor: Senhor, eu não fiz nada, eu não cometi o pecado que o povo lá cometeu lá. Senhor, me tira daqui, né? Me salva daqui. Mas não, Daniel, ele tanto depois nós vemos nos capítulos quase no finais ali, que ele quando ele tem a compreensão daquilo que Jeremias falou, né, do que Jeremias tinha profetizado, ele ora, né, ele fez uma oração do sacerdote, né, ele levando a culpa do povo, né, perante o Senhor, e ele mesmo sendo com a situação. Então, Senhor, nós temos pecado, nós temos transgredido como o Senhor, né, enfim. Mas o ponto que eu quero tocar, que o irmão fala na mensagem, que muitas vezes nós oramos para o Senhor: Senhor, me salva-me. Mas você quer que eu salve você tirando você da situação, ou você passando pela situação? Nem aqui, o Senhor salvou Daniel, ele passando pela situação, não estando no lugar adequado que Deus tinha estabelecido. Né? Mas louvado seja o Senhor, irmãos, que seja, né, em Jerusalém ou não, o Senhor tem que ser glorificado. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. E nós, irmãos, nós somos parte disso, porque o Senhor nos escolheu. Amém. O Senhor escolheu cada um de nós, irmãos, para expressá-lo, para manifestá-lo. Seja onde nós estivermos. Amém. É o que os irmãos têm compartilhado, é no dia a dia, a experiência do irmão. Sim, com certeza. Né? Senhor Jesus. Então agora, voltando lá em Efésios 6, agora vamos falar sobre louvor. Nós acabamos de louvar o Senhor aqui, de cantar hinos, né, em louvor ao Senhor. Mas louvor, irmãos, não se restringe somente a isso. Né, a questão de louvor é muito mais abrangente. E um dos princípios que nós precisamos entender também com relação a louvor, que o próprio Senhor é o louvor. Sim. Né? Vamos ler lá em Deuteronômio capítulo 10. O versículo 21, que fala assim: Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Senhor Jesus. Então o Senhor, irmãos, Ele é o próprio louvor. Então nós louvamos, irmãos, porque o Senhor, Ele está em nós como o louvor. Né? E que nem aqui, o Senhor falou isso falou para o povo, né, quando o povo já estava prestes a entrar na terra de Canaã. Deuteronômio já é um livro, já que o povo ali já está
prestes a entrar em Canaã, né? E aí, o livro de Deuteronômio, nós vemos muito ali os relatos que é o Senhor fazendo o povo lembrar tudo aquilo que eles passaram, né? Desde que saíram do Egito, né? Os 40 anos que o Senhor sustentou, o Senhor cuidou deles, o Senhor, né? Enfim, o Senhor cuidou deles até conduzir aquele momento para eles entrarem na terra, né? E nós vemos, né, quando nós estamos estudando em Efésios, né, nós temos estudado a semana passada e essa semana agora falando da questão da escolha e predestinação antes da fundação do mundo. Né, então nós vemos que o Senhor antes do tempo nos predestinou, nos escolheu, né, mas no tempo nós vemos uma outra realidade. Né, nós vemos pegar o passado de cada um de nós, era bem torto, né, a nossa situação. Né, mas tudo isso, irmãos, é o quê? É a soberania do Senhor. Amém. Né? Nada está fora do controle do Senhor. Né? Isso precisa, irmãos, mudar a nossa visão. Poxa, se o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo, né? Me predestinou para ser filho, né? Olha a minha situação, mas, poxa, o Senhor está cuidando, o Senhor está debaixo da soberania do Senhor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para Ele. Amém. Né, eu tenho que louvá-lo por isso, porque, olha, né, enfim, eu não tenho condições de mudar a minha situação, mas o Senhor tem. Né? Então, o louvor, irmãos, uma das questões da essência do louvor é tirar a nossa, Senhor Jesus, como posso dizer? É tirar o olhar do nosso próprio ego, somente olhar para o Senhor. Amém. Né? Louvado seja o Senhor por isso. Vamos ler lá em Salmos. Salmos fala muito de louvor também, né? E Senhor Jesus. Espera, irmãos, deixa eu procurar aqui que eu esqueci a referência do versículo. Salmo 145. Senhor Jesus, versículo 3. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Senhor Jesus. Aí, Salmo 135, versículo 3. Louvai o Senhor, porque é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos louvar o Senhor, irmãos, porque Ele é o louvor em nós hoje. Amém. Né? Tanto que, olha só que em Salmos 22 fala. Esse Salmo 22, na verdade, ele o Senhor falando, né? Fala assim: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, seja, isso é o próprio Senhor Jesus falando isso, né? Por meio do Espírito, né? Em Davi, né? Nesse tempo. Né? Por quê? Porque quando Jesus veio, tudo que Jesus fez agradava o coração do Pai. Isso é bem claro. Quando ele foi batizado ali no Rio Jordão por João Batista, o que fala? Fala que foi ouvido uma voz que fala: eis, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, seja, tudo que Cristo fazia subia para Deus como uma oferta de sacrifício agradável a Ele, como louvor a Deus. Né? Senhor Jesus, aí para finalizarmos, que o tempo já está bem curto, vamos ler lá em Hebreus, que vai deixar bem claro essa questão. Hebreus capítulo 13, versículo 15.
Olha só que fala, ó. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, Senhor Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então seja, irmãos, por meio de Cristo, irmãos, nós precisamos oferecer o quê? Sacrifício de louvor ao Senhor. Amém. E o que é sacrifício de louvor ao Senhor? É confessar o seu nome. Amém. Né? Então é por meio, o louvor que nós precisamos oferecer hoje, irmãos, é por meio de Cristo. Amém. Porque é por meio de Cristo que vem a graça, é por meio de Cristo que a glória de Deus é revelada, e é por meio de Cristo que nós ofereçamos o perfeito louvor a Deus. Amém. É tanto que o Senhor fala lá em em Romanos 14, 11, fala o quê? Que por mim mesmo, fala assim, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o Senhor. O Senhor falou isso, e dará louvores a Deus. Vamos ler esse versículo? Romanos 14, 11. Senhor Jesus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Amém. Então, o louvor, irmãos, hoje, que nós precisamos professar é por meio de Cristo. Amém. Então, Cristo, Deus, Ele é a graça, Deus, Ele é a glória, e Deus é o louvor. Amém. Né? E tudo isso resulta o quê? Resulta nós manifestarmos Deus. Amém. Deus como graça, Deus como glória e Deus como louvor. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Amém. Jesus é o Senhor.